Olá, começa agora mais uma edição do videocast TCMS, um programa que traz as ações que são desenvolvidas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, mas também que trata de temas de interesse da sociedade. E hoje vamos falar sobre um grande vilão que vem crescendo o seu consumo, principalmente entre crianças e adolescentes: o cigarro eletrônico. Com diferentes sabores e essências, o seu consumo vem sendo cada vez mais comum. E quais são os riscos, do uso desse cigarro? Quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas para esse enfrentamento, visto que está atingindo diretamente as nossas crianças? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio as doutoras, que entendem desse assunto, a doutora Sandra Silva Marques, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo de São Paulo, e a doutora Denise Fátima Barbosa Souza e Silva, que é presidente do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo momento. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Doutoras, inicialmente, nós fizemos essa introdução desse uso que vem crescendo expressivamente do cigarro eletrônico, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Apesar de termos aí esse consumo do cigarro normal, muito grande, mas agora tem essa preocupação. De que forma a gente vai poder fazer esse enfrentamento? Já quero começar essa pergunta com a doutora Sandra. Perfeitamente. Vale lembrar que o Brasil é um modelo exitoso na política de controle do tabaco. Nós fomos o segundo país no mundo a implementar as principais medidas relacionadas à questão da oferta, da propaganda, propaganda proibida, tratamento de tabagismo, advertências sanitárias nos maços. A gente está falando também de aumento de tributação. E essas medidas fizeram com que a gente conseguisse ter um controle maior sobre esse mercado. Pois a questão, por exemplo, da lei antifumo foi fundamental. Ambientes livres de tabaco seria a sexta medida mais efetiva de um tratado internacional assinado e ratificado por 181 países, incluindo o Brasil, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. É o primeiro tratado de saúde internacional assinado por todos esses países. É o mundo contra a epidemia, eu diria hoje, a pandemia do uso do tabaco. Não contente com isso, a indústria vem trazendo uma remodelação desses produtos. Sempre a gente tem outras formas de consumo de nicotina e principalmente com uma roupagem, como você mesmo falou, mais tecnológica, que atrai mais os jovens, e com todos os sabores e aromas que é a mentira que tem cor e sabor. E justamente é esse o nosso problema. A renormalização de um ato, ou de um hábito também, que já tinha sido alcançado bravamente aqui pelo Brasil, nas políticas de controle, e que a gente vê aí, talvez, uma ameaça às nossas crianças e adolescentes. Eu lembraria também que essa questão do cigarro eletrônico já é proibida desde 2009 pela Anvisa, através da RDC 46, Comércio, Importação e Propagandas para Cigarros Eletrônicos no país. E, recentemente, em 19 de abril, a Anvisa fez uma audiência pública soltando a nova resolução RDC 855, que, na realidade, ampliou as ações de fiscalização, por isso esse momento aqui juntos, e tão importante. Eu queria parabenizar, inclusive, o Conselho Estadual de Drogas por essa movimentação e essa articulação, porque é exatamente isso que a gente precisa, a atuação dos órgãos da justiça, da segurança pública, atuando junto conosco na saúde. Isso é importantíssimo. Porque, se não houver uma fiscalização efetiva, o mercado está aí e as pessoas acabam se utilizando dele. E uma conscientização. Acho que o Ministério da Saúde, conjuntamente com a Anvisa,
tem falado muito nas mídias sociais sobre um plano de comunicação e de orientação para essa população que é sempre enganada pelas mídias digitais, influencers, que estão a favor da venda desses produtos ilegais. A doutora Denise, ela esteve aqui conosco, né? Porque, assim, além desse nosso bate-papo aqui de hoje, está tendo uma campanha nacional, nós estamos numa semana, né? Na 26ª Semana Nacional, Estadual e Municipal de enfrentamento, né, ao uso de drogas. E justamente isso, a forma como as campanhas publicitárias vêm envolvendo esse público jovem, né, doutora? Sim. Na verdade, essa 26ª Semana, ela foi criada lá na década de 90 pelo Sistema de Políticas sobre Drogas no Brasil, pela Secretaria Nacional, né, de Política. E ela já acontece todo esse período com um objetivo, que é a mobilização tanto do poder público quanto da sociedade civil para a temática das drogas, especialmente para as políticas de prevenção às drogas. E a cada ano, conforme o tema, o assunto, né, que a gente vê que está sendo prioridade, necessidade, ou que está ameaçando os nossos contextos, especialmente da população jovem, então o Conselho ele chama a atenção, né, do poder público e da sociedade civil para estar falando sobre o assunto. E, a partir daí, fazendo todo esse alinhamento de políticas e aí chegando aí nessa posição desse momento hoje, que é a campanha, que foi nisso que Sandra falou, né? O Brasil ele tem um histórico. Por que o Conselho... vamos fazer uma campanha, né, inicialmente, exatamente por esse histórico exitoso que o Brasil tem. E aí a gente fazendo uma análise, né, juntamente até com a Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, porque para que você atinja esse público jovem, né, você tem que estar integrado, trabalhando conjuntamente, fazendo essa proposição a esses órgãos, né, de educação. E a gente está iniciando o processo preventivo com a campanha mobilizadora, porque a gente precisa que isso chame a atenção, que haja envolvimento da sociedade civil, né? Como Sandra disse, do poder público. E aí eu quero aqui fazer um agradecimento especial, né, com essa atenção que o Tribunal de Contas está dando ao tema, se envolvendo, sendo parceiro aí do Conselho, juntamente com os outros órgãos, para que seja efetiva essa campanha, usando essa linguagem tecnológica de mídia, midiática, né, que viralize, que seja uma campanha que viralize na prática, usando os meios tecnológicos, de sensibilização, mas principalmente de ação. E eu quero até reforçar aqui que hoje pela manhã, já dando encaminhamento, né, juntamente com os diretores de escola, onde eles colocaram lá toda essa questão referente a preocupação do envolvimento desses órgãos, né? Porque não adianta a escola fazer a parte dela, o conselho juntamente, se não houver, por exemplo, o papel da segurança pública, né? A fiscalização, o controle, e aí é nesse sentido a importância dessa mobilização coletiva. Doutora, isso que a senhora falou é muito importante, porque é um trabalho em conjunto. O poder público tem a sua responsabilidade, né? Nós estamos falando do nosso futuro, de uma geração que precisa ser uma geração saudável. E eu trouxe aqui uma estatística dos estudos escolares, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Em 2019, mais de 18% dos estudantes de 13 a 17 anos já experimentaram o cigarro. Isso é um fato. Daí a nossa preocupação. E eu estou fazendo questão de estar sempre me referindo que a gente tem esse parâmetro naquele evento, né, internacional, para você a gravidade do assunto, com outros países, né, que foi um chamado mesmo da Organização de Saúde para as Américas,
com os países e o Brasil lá presente, né? E o mundo, países altamente desenvolvidos, países em desenvolvimento, países com situações bem complicadas referentes a essa questão psicossocial, né, como o país da África, por exemplo, todos, né, muito preocupados, e ali foram apresentadas várias estratégias, né, e o nosso país, né, brilhantemente, como sempre, saindo à frente na questão do controle, da regulamentação, se colocou lá essa preocupação, e que começando aí por esse controle, estou falando da Anvisa, né, com os marcos regulatórios. Mas isso só vai valer, Silvia, se realmente os órgãos de todos os estados, incluindo o órgão federal, o Ministério da Justiça, fazer valer esse marco regulatório. Né? Assim, é importante repetir, a escola faz o papel, né? Os outros, mas se não houver, se o Brasil realmente não colocar ações coibitivas seguindo esse marco regulatório, ou seja, é proibido, né? Não é permitido, vamos intervir, nós não vamos conseguir. E assim, quando nós falamos da criança e do adolescente, isso que sensibilizou, né, o mundo. É como se nós estivéssemos de joelho. O mundo está de joelho diante de uma ameaça tão grave, tão séria, porque está tocando o coração do mundo, crianças e adolescentes. Silvia, é perverso a forma, né, que foi investido aí pelas indústrias, né, do tabaco, que é o quê? Utilizar daquilo que o ser humano tem de mais importante, que são os nossos sentidos, né? Que é o quê? Visão, o olfato, o paladar. E a criança e adolescente, né, que são movidos basicamente instintivamente por esses sentidos, né, quando cria esses produtos aí que Sandra acabou de falar, né, uma roupagem altamente sedutora, usando da parte lúdica das nossas crianças, né, de brinquedos lúdicos, com relação aos nossos adolescentes, com influencers que têm aí um poder, né, de persuasão, né, colocando lá como se fosse assim, alguma coisa tão inofensiva, tão maravilhosa, que sabe, que traz assim. Eu vi propagandas, por exemplo, que traz eles falam assim, uma vibe, um barato, um olhar. Então, olha para você ver a gravidade da situação. E principalmente porque não tem a informação, né? Como ele vem com esse discurso, né, Sandra? Não, é inofensivo. Ele vem, inclusive, para ajudar as pessoas que são dependentes, né, do cigarro, do tabaco, né? Então, olha, é com muita agressividade, com muita preparação que eles vêm. Cabe a nós, né? Cabe a nós, todos os órgãos, né? E o Conselho está aí envolvido, determinado, né, assim, sensibilizado, de estar realmente alinhando, integrando todos os órgãos, para nós agirmos também agressivamente na prevenção. Doutora Sandra, já falamos aqui que a venda, o consumo, ele é proibido no Brasil. Contudo, nós percebemos no dia a dia, nas escolas, nos bares, nos ambientes, o uso aberto do cigarro eletrônico. E de que forma a gente pode fazer esse enfrentamento, visto que, assim, a senhora falando dessa questão legal, que tem que ter um controle disso, mas como fazer esse enfrentamento? Na realidade, o que você trouxe aí, por exemplo, da pesquisa do saúde escolar, a PENSE, 2019, já vem sinalizando há algum tempo, e outras pesquisas nacionais, de que a gente está tendo um aumento de consumo dessa população, principalmente entre 18 e 24 anos. Quando eu falo disso, eu falo do último Covitel, que trouxe esse desafio em um aumento de quase 20% de um ano para o outro na primeira experimentação. Se a gente considerar que nicotina, dentre todas as substâncias psicoativas, é a que causa mais adição, causa mais dependência, vocês vão entender que quanto maior, mais cedo, a pessoa entra em contato com essa substância, mais fácil dela se tornar um dependente químico. Tirar um pouco desconstruir algumas crenças que a gente tem de que usar tabaco é normal. Não é normal, gente.
tabaco traz uma substância que causa dependência, que é a nicotina. Quando a gente fala desses novos produtos, a gente está falando de uma nicotina salinizada. É uma nicotina preparada para estabelecer uma dependência muito mais rápida e mais intensa. E, dessa maneira, os protocolos que a gente tem hoje, que sempre foram modelo para o mundo, inclusive num país continental como o nosso, de tratamento, eles não conseguem ajudar tanto quanto o do cigarro. E eu não estou fazendo uma comparação, porque qualquer forma de consumo e quantidade de nicotina traz malefícios à saúde física e mental. Isso é muito importante a gente entender. Mas o contexto é que a gente está falando de um produto que ainda tem muito pouco estudo, e eu acho que a Anvisa foi assim muito nobre de se manter em evidências científicas. Claro que as sociedades médicas, todos os grandes parceiros do Brasil corroboraram para que isso acontecesse, mas em cima de evidência científica não tem o que discutir. A gente está sempre na questão do princípio da prevenção e precaução, que são fundamentais, porque existem muitos compostos nesse dispositivo, mais de 2.000 já, a gente já conhece hoje, que, inclusive, causam câncer. Então, eles estão na classificação, existe uma classificação de produto como ele pode causar câncer, quanto que ele pode causar. Classificação 1 da IARC, ele é potencial cancerígeno, com certeza. Então, como é que você libera um produto que você manipula na sua casa e você não sabe produto de degradação desse dispositivo? Então, a precaução é a primeira coisa. A questão do comércio, eu acho que do que já tem, o pessoal está usando e venda, talvez seja muito importante a gente desenvolver essas ações de fiscalização para poder trazer que isso é contrabando, né? Receptação de produto. Então, assim, se a gente começar a enquadrar legalmente o que é comercializar esse tipo de produto, acho que a gente vai começar a sensibilizar um pouquinho mais a sociedade, os pais, né, as crianças, porque isso implica em polícia, inclusive, né? Então, a gente tem que entender que isso não é um produto normal e a gente não quer que normalize o ato de fumar. Daqui para frente, eles vão sempre usar o argumento de que não é tabaco, que é só nicotina. E nicotina é uma droga extremamente estimulante. Preparada do jeito que está, vai trazer muitos malefícios para a nossa saúde. E, doutora, como a senhora mesma disse, causa câncer, ele causa doenças mais graves do que o cigarro comum, né? A gente já sabe disso. Nós acompanhamos isso na mídia. É que muitas vezes você não liga uma coisa a outra. Exato. E também é pouco divulgado. Durante o período da Covid, inclusive, já há entre o meio médico, dos pneumologistas, esse discurso de que talvez durante a Covid, que foi uma questão muito assim, a pandemia trouxe muito uma coisa imediata, talvez a gente tenha tido sim alguns casos já de EVALI e que a gente não conseguiu notificar, porque até então ela entrou como a EVALI é a lesão pulmonar ocasionada pelo uso de cigarro eletrônico. E ela só entrou no CID, no Código Internacional de Doença, agora esse ano no CID-11. Então, a gente vai começar a notificar os casos que a gente já tem visto aí na mídia, que tem visto pelo mundo, inclusive em países que já o regularam para venda. E aí, cabe lembrar, a gente já tem regulação. Quando vierem com o discurso de que não há regulação, assim, eles são proibidos, porque eles causam mal à nossa saúde. Aqui eu tenho uma outra estatística, e eu até estava conversando aqui com a nossa produção, né, com a nossa equipe antes de começar, que inclusive nós temos um dos meninos aqui que faz o uso, né, do pendrive. O quanto é assustador o percentual, né, de uma tragada. O que significa em cigarros, né? Então, aqui, ó, o pendrive... Quantidade de nicotina. Exatamente. Ou sais de nicotina, com 3% a 5% de nicotina, equivale a fumar de 10 a 15 cigarros por dia. Uhum. Os dispositivos com 7% de nicotina equivalem a mais de 20 mais de um maço por dia. Mais de um maço. E estabelecendo que esse tipo de nicotina, a gente já tem observado que você começa num pod e depois de um mês você já está em um pod e meio.
Então, a tolerância vai se estabelecendo, né? Aquele processo de instalação da dependência química, onde você entra com a substância, dependendo da quantidade e a forma a quantidade e as vezes que você utiliza, você vai estabelecendo a tolerância da substância. Por isso que cada vez mais você precisa de uma quantidade maior para sentir aquele baratinho do inicial. Mas entender que isso vai se desenvolvendo muito rápido com esse tipo de nicotina. E hoje, complementando essa sua fala, né, da velocidade entre as crianças, entre os adultos. Eu falo criança, eu ia para mim 13 anos, 12 anos, aí está na pré da criança. Então, hoje nós tivemos lá depoimentos seríssimos, né, dos diretores de escola, da quantidade, tá? Que já está acontecendo a demanda, né, nas escolas expressivas, tá? E o mais importante, Silvia, daí quando você coloca assim, né, como conter isso, a gente estava falando. E foi o questionamento mais veemente deles, né, dos diretores. Porque se eles não tiverem esse respaldo, eles ficam sem ação. Tá, a gente vai lá porque eles são espertos, né? Então, se você aprende, se você vai buscar, por exemplo, vai lá buscar a segurança pública. E aí eles também não têm esse respaldo, né? Isso eu estou falando do depoimento deles, tá? Vai lá no Conselho Tutelar, que também, né, estão numa situação do que fazer, como que nós vamos atuar, né? Porque assim, o produto é proibido, né, Sandra? Mas a questão do uso, que entra naquela questão de ser dependente. Tal. Então, o que nós consideramos, e que o Conselho já está com uma ação prevista, já firmada lá hoje com esses gestores escolares, em agosto, vamos estar já na nossa primeira reunião técnica intersetorial. Porque o que eles solicitaram? Tá, e a questão do controle, por exemplo, a Anvisa, né, no caso, a Segurança Pública, o Ministério Público, todos esses setores. E eu ainda complementei e falei assim, o Tribunal de Contas também, porque como ele é um órgão que controla, né? Então, o que nós já estamos já previsto e vai acontecer, que é colocar todos esses setores, né, Sandra, que compõem aí esse controle, juntamente com o setor da prevenção e com esses gestores todos, né, para que possa haver, sabe, Silvia, essa discussão, para que possa haver essas colocações no sentido assim, o que podemos fazer, em que podemos atuar e de que forma, no caso, gestores com todos esses órgãos. E a ideia, Silvia, é criar um comitê, sabe, intersetorial, em relação a essa campanha de enfrentamento ao cigarro eletrônico. Doutora Denise, eu quero aqui reforçar, hoje nós tivemos um evento aqui no tribunal e o presidente já adiantou que seremos mais um parceiro, né, nesse enfrentamento. O que ele disse da cartilha já está em andamento, né, a nossa comunicação já está pensando nisso, porque essa educação também vem da escola, né? A partir do momento que você faz isso, é evidente que dentro de casa também nós, enquanto pais e mães, temos o nosso papel, mas a escola também pode auxiliar nesse enfrentamento, né? E tudo passa pela educação. Exatamente. Então, e até eu quero reforçar aqui, né, nesses apoios, nessa integração, porque a gente está trabalhando com integração, né? O Conselho, quando a gente iniciou esse processo de prevenção, já estava dentro das nossas metas a criação de um material. Quando o presidente, né, colocou esse apoio, né, eu falei, bom, nós vamos ajuntar, né, aquilo que o Conselho já estava prevendo. Eu falo assim, em termos do conteúdo, né, nessa parte mais, né, do assunto que compete, a pertinência do Conselho e outros setores. E nós ficamos muito esperançosos, né, desse apoio, tá? E aí o que a gente quer é reafirmar, né, essa parceria, esse apoio na construção desse material, que eu acho que vai ser assim, vai fazer uma diferença muito grande em todo esse processo da campanha. Doutora Denise, a senhora já falou para a gente algumas estratégias, algumas ações de prevenção,
mas eu quero ouvir um pouco uma referência que nós temos aqui, né, nacional, a esse enfrentamento. Como é que está sendo em São Paulo, doutora? As ações Isso. estão sendo desenvolvidas principalmente como um carro-chefe do cigarro eletrônico, né? Eu acho que é um tema que mobilizou várias áreas. Hoje, dentro do governo do Estado, a gente tem um comitê intersetorial de ações preventivas da política sobre drogas, trata do crack, da cena aberta de uso, né? De vários tipos de substâncias, incluindo o álcool, mas vem trazendo, nesse mês de maio, comemoramos o Dia Mundial Sem Tabaco, e aí a gente começou já um projeto com a SEDUC, Secretaria de Educação, trazendo a formação de lideranças nos grêmios, né? Trazendo o tema cigarro eletrônico e fazendo uma construção, um projeto que a gente está construindo o tema com eles. Então, são eles que vão nos dizer como falar com eles mesmos. Então, isso é muito bacana. A gente traz o tema, eles vão fazendo oficinas, e dentro do Estado, a gente tem várias mobilizações no tema. Na área de Campinas, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Paradas para o Sucesso. São músicas que os estudantes preparam e materiais para apresentar no festival. A entrega do prêmio é a semana que vem. Eu estou sempre lá com eles para a gente trazer. Existem mobilizações locais que estão engrossando esse time. Mas essa questão do cigarro eletrônico também tem uma mobilização a nível da universidade. Nós começamos a semana retrasada, há 2 anos, já começou com os questionários para os estudantes. Passou um questionário para os estudantes na Unesp. 36 mil estudantes se submeteram a isso. É aí que a gente começou a se apavorar com o número deles que fazem uso. Pensando nisso, a gente começou com um projeto bem bacana. Semana passada, a minha equipe qualificou todos os técnicos em saúde dos 24 campos ali que a gente tem, né, que estão divididos em quase na nossa totalidade departamentos regionais de saúde, trabalhando conjuntamente. A universidade trazendo informações, artigos científicos, evidências científicas e formando material para família e comunidade. Então, além de educar dentro da graduação e formar multiplicadores, lideranças também que a gente vai ter ali, a gente vai construir junto com a UBS da região, com a família, com a comunidade, como vai ser a melhor estratégia para a gente trabalhar esse tema de uma forma a enfrentá-lo, mas sem punição, né? Entender que falta realmente um papel melhor da comunicação. Esse Plano Nacional de Comunicação demorou para sair, teoricamente. A gente já podia estar com isso há muito mais tempo, mas entender que esse é o momento, né? Lá atrás, a gente estava pensando em tratar os usuários. Hoje, a gente está pensando em preveni-los, que essa sempre vai ser a melhor medida, com certeza. Pegando o gancho da questão do tratamento, doutora Denise, vamos falar um pouco sobre a política de acolhimento aqui em Mato Grosso do Sul para, né, os dependentes químicos. Sim, você vê aí, né, o paradoxo aponta, né, que, ou seja, o princípio que é a prevenção e, no final, a política de acolhimento. Trabalhar a prevenção para você reduzir na política de acolhimento, ou seja, fazer esse trabalho aqui de fortalecimento, de saúde, né, com as nossas crianças e adolescentes, para você reduzir a estatística de pessoas adoecidas, que é onde está essa outra ponta aí do acolhimento e da reinserção social. O Conselho ele já vem trabalhando, né, hoje ele tem assim, uma política muito clara como órgão normatizador em relação às instituições de acolhimento. E aí, durante já tem aqui muitos anos já, né, desde 2013, que a gente vem apoiando, orientando, trabalhando. E hoje nós estamos já numa posição mais incisiva, que é no sentido de desenvolver protocolos unificado de atendimento por essas instituições. Então, essa proposta é para que a gente tenha um conhecimento de fato, metodológico, das instituições e dos perfis.
e das pessoas que, ao serem na triagem, no acolhimento, qual é a instituição de Mato Grosso do Sul que aquela pessoa vai conseguir permanecer por mais tempo para fazer o seu acompanhamento e voltar novamente. É nesse sentido. Então, entender que esses são os estudos mesmo. Às vezes, a gente... É que nessa questão da saúde mental, as pessoas, às vezes, confundem um pouco o que é risco social com risco em saúde, né? Então, qualquer forma de consumo de tabaco traz danos à saúde física e mental da pessoa, incluindo quem convive com elas. Então, entender e a gente submeter isso de que droga lícita tem risco e malefício. Não é porque ela é lícita que ela não causa risco. Atente muito para isso, porque álcool e tabaco são drogas lícitas, mas matam muita gente no mundo inteiro, né? Matam ou leva a óbito, ou deixa a pessoa em algum estado que não é bacana. Então, a gente precisa começar a desmistificar o que é lícito de ilícito. Doutora Sandra, hoje, qual que é o principal desafio para esse enfrentamento? Do tabagismo? Exatamente. Com certeza são os determinantes comerciais. Então, a gente fala muito de determinantes sociais, né? Porque a gente está falando que o tabaco hoje está muito ligado ao uso de nicotina com populações mais vulneráveis, mais pobres e com menos informação. Porque o que se sabe hoje do malefício do tabagismo, fuma quem quer realmente, né? Mas entender que determinantes comerciais, a influência da indústria em tudo que você quer submeter para fazer o endgame da venda de tabaco, de nicotina, fica muito difícil essa atuação. Então, você vê, começou falando sobre os aditivos. A gente tem um PL tramitando, PL 14, desde 2012, que a gente não consegue retirar aromatizantes e aditivos de cigarros para diminuir a atratividade de crianças e adolescentes. A gente quer para isso, porque se não tivesse isso, jamais alguém iria comprar um cigarro eletrônico com sabor manga, sabor menta, né? Menta já tinha alguns cigarros antigos, mas entender que hoje a gente tem muito sabor, inclusive em narguile, né? Fumo para narguile, muitos sabores são associados para que esse chocolate, baunilha... 16 mil sabores diferentes. Exato. Cada dia tem um sabor diferente. E o pior é que as pessoas compram, às vezes, pela internet, onde são importados, né? Eu acho muito engraçado, quando a gente era jovem, eu, pelo menos, importado era bom as coisas. Às vezes, esses fumos não são nem regulados no próprio país de origem. Então, você não sabe nem o que você está fumando. Teoricamente, é isso. Podemos dizer que tivemos avanços? Claro. Na política? Exato. Em todas, tanto na política relacionada das drogas lícitas, né? É uma discussão, né? A gente considera que tudo é droga, mas das que são permitidas, né? Tanto, vamos colocar assim, o Brasil sempre esteve à frente, ele sempre cumpriu o dever de casa nessas convenções internacionais, referente a políticas, referente a marcos regulatórios. E na política de drogas, o Brasil talvez seja o país que mais avançou. É o país que, é claro que a gente tem sempre que estar fazendo correções, porque a sociedade ela é dinâmica, né? E ela vai mudando os comportamentos, e com todos esses assédios aí do comércio. Eu acho que o avanço também ocorreu assim, ampliação de ambientes livres de tabaco, a questão da tributação se discutindo hoje no Congresso, em relação não só a alimentos ultraprocessados, mas ao álcool, ao tabaco, né? Quanto que a gente precisa melhorar o preço do cigarro aqui, aumentar o preço do cigarro. Quanto maior é o preço do cigarro, menor é o acesso das pessoas. Então, isso também estabelece a questão da oferta e da demanda. Então, são medidas importantíssimas que o Brasil tirou a questão da publicação, propaganda, né? A gente melhorou muita coisa na política de controle do tabaco. É uma discussão diária. Diária. Né? Permanente. Não pode ser pontual. Não. Né? As formas de enfrentamento precisam ser diárias, porque o comércio, as empresas estão aí para vender os seus produtos. Exato. Não importa se vai trazer algum dano
né, para os filhos, enfim, eles querem vender, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, fazer com que as instituições públicas se unem. Vocês falaram muito dessa questão intersetorial, porque é o envolvimento de toda a sociedade civil, pública, né, para esse enfrentamento. Eu quero agradecer vocês por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, uma honra tê-la aqui em Mato Grosso do Sul para dividir um pouco conosco a sua experiência, né, trazer para a gente também as formas como as coisas estão acontecendo também em São Paulo, que é um grande centro, e que esse trabalho permaneça. Com certeza, né? Vamos estar aí lutando, não vamos desistir, né, Sandra? Com certeza. Doutora Denise, quer fazer alguma consideração? Eu gostaria, até em nome dos representantes, gestores das escolas públicas que estiveram lá no Conselho hoje, sobre o olhar da mídia. Foi outro ponto muito importante que eles colocaram. Aí, digamos aí, os órgãos se unem, né? Todo mundo trabalhando, cada um fazendo seu papel. Mas e a mídia? E nessa reunião internacional foi pontuado isso também. Questão da comunicação. A mídia, ela também precisa estar integrando esse contexto da prevenção. Quando você, no momento da sua fala, aí você disse assim, as informações, né? Porque a mídia vai lá, ela tem assim, a expertise de fazer a propaganda, subliminarmente até, né? Você que é especialista, você sabe o que quer dizer isso. Mas que ela também, e aí onde entra os órgãos de controle, né, Sandra, entra, que já está previsto, está lá bem claro, tá? Esse controle da mídia também, como foi feito lá na época do tabaco, naquela grande campanha, né? Esse controle, né? E a mídia também fazer o seu papel na informação correta, referente ao cigarro eletrônico. É um produto que ele traz danos, sim. Quais danos ele traz, né? A mídia tem o dever, né, de cidadania para com a população, de trazer também, de fazer parte dessa prevenção, dando essas informações. Então, eu quero aqui fazer esse apelo, trazendo aí diretamente dos gestores que estão trabalhando com crianças e adolescentes, que são as escolas. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco. O videocast TCMS fica por aqui. Hoje nós conversamos com as doutoras, né? Doutora Sandra Silva Marques, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo de São Paulo, e também a doutora Denise Fátima Barbosa Souza e Silva, que é presidente do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas em Mato Grosso do Sul. Conversamos sobre a Semana Nacional, Estadual e Municipal de Prevenção às Drogas. Nós ficamos por aqui e até breve.